Interpretando as Escrituras. Como pode um homem nascer sendo velho? Esta foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. O texto que nós vamos ler como referência é João 3. E aqui nós estamos em João 3:9, quando perguntou-lhe como pode ser isto. Nicodemos fez uma pergunta a Jesus, que como pode um homem velho nascer de novo? Nós vamos descobrir através das Escrituras que como pode ser isto? Como que um homem velho pode nascer de novo? Vamos interpretar o que foi que Jesus disse para Nicodemos. Quem é o homem velho? E como pode um homem nascer de novo? Essas são a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. No capítulo 3, no versículo 4, nos diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Esta foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como pode um homem velho nascer de novo? Como pode? Será que o homem velho pode voltar a entrar no ventre da mãe e depois do ventre nascer de novo? Ele fez essa pergunta para Jesus. Também, nos dias de hoje, são quantos, que não entendem esse texto e muitas vezes eles ficam embaraçados com as coisas desta vida sem saber, porque eles continuam ainda no homem velho. E nós vamos estudar como largar este homem velho e viver do homem novo. Aqui em Romanos 6, do versículo 6, nos traz aqui uma boa referência para nós descobrir quem é esse homem velho. Romanos 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado, que é o homem velho, fosse desfeito a fim de não servirmos mais o pecado. Quem é o homem velho? O homem velho é o corpo do pecado. Era isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. Nicodemos perguntou: Senhor, como pode ser isto? Um homem velho nascer de novo? Como pode? Aqui em Romanos 6, o versículo 6, nós temos a resposta. O homem velho é o homem carnal, é o homem que vivia no pecado. Após ele aceitar Jesus como seu Salvador, esse homem velho, agora, ele passa a ser crucificado com Cristo. Ele agora foi para a cruz com Cristo e ali, após a morte, ali na cruz, ele foi sepultado. E este homem velho agora, quando ele é ressuscitado, como foi Jesus, ele agora tem que viver em novidade de vida, porque agora ele não vive segundo a carne, conforme a carne mais, mas agora ele vive segundo o Espírito, conforme o Espírito. Isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. O homem velho é o homem que tem o corpo do pecado, é o homem que não conhecia Deus, é o homem que vivia nos pecados de Adão, estava debaixo da maldição, estava debaixo da morte, estava debaixo da condenação. Este é o homem velho, Este também é o corpo do pecado, que tem que ser desfeito quando este homem vem para Jesus. Este homem velho tem que ser pregado na cruz, ou dizer, tem que ser sepultado e tem que nascer o novo homem. Este novo homem é um homem interior que agora que ele é sobre a nossa carne, que é o homem interior, que é o nosso espírito, que agora não é mais dominado pela carne, mas sim guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Este é o homem novo, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E agora este homem novo, ele não anda segundo a carne. Ele não anda mais conforme os prazeres e desejos da carne. Porque agora ele enterrou o homem velho e agora ele ressuscitou o homem novo, o homem interior, o homem espiritual, né? Lembramos que o Senhor Jesus disse que lá no céu, né, não entra carne e nem o sangue. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que lá só vai entrar o homem espiritual, né? É o homem ressuscitado, é o homem que foi como Jesus, um corpo glorificado. Esses vão subir no arrebatamento. O homem carnal, ele não entende isso porque ele não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, por isso que o homem carnal, ele não consegue entender o homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele fala segundo o Espírito. Ele não fala segundo a carne, conforme a carne. Então, fica difícil, muitas vezes, alguém entender esse texto de São João 3, porque ali Jesus fala de um homem carnal se transformando agora, após a morte, ressuscitando um homem novo, um homem espiritual, um homem que vive segundo agora o Espírito. E ainda aqui em João 3, 5, diz assim também, Jesus respondeu-lhe, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes a pessoa entende esse texto aqui como que bastasse somente a pessoa ser batizada nas águas. Não é isso que o texto quer dizer. Não basta você ser somente, né, ser submerso nas águas do batismo. Isso não basta somente isto. O que é necessário é que este homem ressuscita, ou melhor, gente, voltando, que este homem sepulte o homem velho. Isso que Jesus queria dizer aqui em João 3,5, que este homem sepulte o homem velho e faça agora nascer o homem novo. Então é este homem novo que vai andar em espírito, né? Esse homem novo agora que vai entrar no reino de Deus. Porque o homem carnal, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque não é válido somente o homem ser batizado nas águas. O que tem que acontecer é que este homem levanta uma nova criatura. A Bíblia diz que tudo agora se faz novo. Porque o homem não pode continuar com os mesmos pecados de outrora. Ele não pode continuar ainda vivendo aquele homem velho que Nicodemos falou. Que como pode ser isto? Um homem velho nascer de novo? O que ele quis dizer é que este homem velho foi sepultado, foi crucificado na cruz. E este homem velho tem que ficar crucificado. Ele não pode reagir mais agora após o batismo. Porque este homem que agora levanta das águas é como ele estivesse ressuscitando, como Jesus ressuscitou. Ele não morre mais, Jesus, porque Jesus agora ele é corpo espiritual. E a mesma coisa é este homem espiritual. O homem espiritual, ele não morre. Porque o espírito, ele é eterno, mas o homem carnal, ele é carnal. Então, por isso que o Senhor Jesus disse que o homem espiritual que tem que prevalecer. Entendeu? Então, ele aqui em João 3,5, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, quer dizer, se alguém não se sepultar e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então o que acontece? Você tem que descer nas águas do batismo, mas tem que voltar ao homem novo. Porque não adianta você batizar e continuar você sendo a mesma pessoa. Então quer dizer que você não se converteu, você continua sendo a mesma víbora. Você trocou somente de pele, mas interiormente você não é espiritual, mas você continua sendo a víbora, o homem carnal. Então Jesus quer que nós mudamos o homem interior. João 3,5, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, veja bem, nascer da água, sepultar e ressuscitar novamente, como a pessoa levantando ele das águas, como se fosse um símbolo de ressurreição. Agora ele diz o outro, e do Espírito. Então você tem que nascer da água, forma de ressurreição, quando você levanta das águas, mas também tem que nascer do Espírito.
Se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então esse evangelho, meus queridos, nós não ouvimos por aí. Nós ouvimos um evangelho de qualquer forma a pessoa entra nas mansões celestiais. Nas mansões celestiais não entra qualquer um. Não vai entrar de qualquer maneira. O homem precisa de se regenerar, precisa de nascer de novo, precisa de ser uma nova criatura. Ele precisa de ser um novo homem. Sem essa transformação, ninguém verá Deus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Sem ser santo, ninguém verá Deus. Por quê? Jesus disse que o homem interior, na verdade, ele está preparado, mas a carne é fraca. Entendeu? A carne é fraca, mas o Espírito, disse Jesus, que ele é forte. Ele é forte porque ele tem que estar alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se ele der vazão à carne, ele não é mais espiritual, mas sim ele é carnal. E esse homem carnal não pode entrar no reino do céu. Aqui ainda em Romanos 6:3 diz também assim: ou porventura ignorais que todo quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Veja aí. Todos que foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados mesmo jeito que Jesus aconteceu com Jesus, aqui no batismo também teria que ser. Porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele voltou agora em espírito glorificado, em corpo glorificado. Então agora ele vive para agradar a Deus. Então quando nós descemos nas águas do batismo, quando o pastor levanta nós da água do batismo, é um símbolo de ressurreição, meus irmãos. Quando você ali desce, mergulha você nas águas ali do batismo, ali você está uma forma de sepultamento. Como Jesus morreu, você está fazendo a mesma coisa. Você está se sepultando e após o levantar você das águas, você agora está se ressuscitando. Então isto é o símbolo, a mesma coisa que diz aqui em Romanos 6:3. Ou porventura ignorais, veja aí, vocês estão ignorando, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Viu? Fomos batizados na sua morte. Mesma coisa que aconteceu com Jesus tem que acontecer com nós. É o que está aí no texto. Por que muitas pessoas hoje batizam e continuam sendo a mesma pessoa? Tem que haver mudança. Se não haver mudança, não se converteu. Essa pessoa não se converteu. Se ela continua vivendo as mesmas obras do homem velho, essa pessoa continua vivendo o homem velho. Ela não é salva. Ela não é convertida, mas ela é convencida. Então devemos ser convertidos. Lembrar que um dia nós fomos sepultados e lembrar que nós fomos ressuscitados como foi Jesus Cristo. E devemos viver agora em espírito e viver e andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Porque se você andar segundo a carne, você é morte. Mas se você andar segundo o espírito, é vida. Aqui em Romanos 6:4 nos diz também assim: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pega esse texto, irmão, e coloca aí no umbral da sua casa para você lembrar que você deve ser uma nova criatura. Você não deve continuar no velho homem. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, o símbolo quando você ali desce nas águas é levantado, é esse mesmo símbolo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós fomos sepultados nas águas e levantamos das águas, como Cristo morreu e como Cristo ressuscitou. Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Nós também devemos entender que nós fomos mortos, e fomos ressuscitados pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a pessoa é batizada nas águas,
ela sepultou o velho homem e agora continua vivendo do mesmo jeito. Você não se converteu. Você continua sendo a víbora. Você mudou somente de pele. Mas o seu homem interior, o seu espírito, ele continua obedecendo a sua carne. Assim não dá. Assim está errado. Não convém com a palavra do Senhor. Em João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Deu para você entender aí? Mais um versículo para você entender. Muitas vezes as pessoas não entendem o nascer de novo. Elas acham que nascer de novo é aceitar Jesus e tudo bem. Não é isso. Não é isso que o texto diz. O que é nascido da carne, o que é? João 3,6. Ele está dizendo aqui bem claro, o que é nascido da carne é o quê? É carne. Você, quando nasceu da sua mãe, mas do seu pai, você nasceu de quê? De um anjo? Não, você nasceu do seu pai. Você é carne. Você nasceu de uma pessoa terrena. Você foi gerado através de sua mãe e de seu pai. Mas só que aqueles que são gerados por Deus, eles agora têm que andar segundo Deus, conforme os mandatos de Deus, não mais os mandatos da sua carne, como antes. Você tem que ser uma nova criatura. Esse é o verdadeiro evangelho da Bíblia. Porque hoje conhecemos um evangelho aí que é viver no oba-oba, viver de qualquer maneira. Não é assim. Deus não chamou nós por oba-oba. Fomos chamados para um evangelho que agora mostra Cristo, mostra as obras de Cristo, mostra as obras do céu. Nós estamos hoje mostrando as obras carnais. Estamos andando segundo os homens, segundo a carne, mas não estamos andando mais segundo o Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então anda em Espírito. Se você nasceu do Espírito, você tem que andar agora em Espírito. Por que você continua andando com as velhas coisas da carne? Tem que haver mudança. Sem a santificação, meu irmão, ninguém vai ver a Deus. É preciso se santificar. Como se santificar? Andar em Espírito para não cumprir os desejos da carne que você está praticando. Por que você continua praticando as coisas da carne? É porque você está andando na carne. Se você estivesse andando em Espírito, você não andaria conforme o curso deste mundo. Se você está andando conforme os prazeres, desejos, vontade daqui deste mundo, você não se converteu. Você só se convenceu, mas isso não agrada a Deus. Cadê os frutos? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então você tem que fazer essa diferença. Bem cá, isso que eu estou praticando é de Deus? Isso aqui é segundo o Espírito ou é segundo a minha carne? Examina o homem a si mesmo. Se examine. Romanos 7, versículo 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha aí, Romanos 7 e versículo 5. Porque quando estavam nós quando estavam nós na carne, as paixões do pecado suscitadas pela lei, o que ele quis dizer isso, suscitadas pela lei? Foi quando a lei agora começou a apontar o pecado. E aí quando a lei agora começou a apontar que aquilo era pecado, agora o pecado ganhou força, né? Essa lei operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Então o homem velho, o fruto dele é para a morte. Se você foi sepultado com Cristo e voltou e está fazendo as mesmas coisas, as suas obras não é para o Espírito Santo. As suas obras é para a morte. Sinto muito de dizer para você. Mas é preciso você se rever os seus conceitos, rever a sua doutrina dentro da Bíblia, ver se você está conforme Deus. Porque senão você está só perdendo tempo. Senão você está só perdendo tempo e a sua salvação, meu irmão, não é ganha de qualquer maneira, não. Não é somente levantar a sua mão e aceitar Jesus, não. Tem fruto aí, irmão. Tem frutos. Porque o fruto da carne você conhece, você praticava quando você era o homem velho. E agora você é o homem novo, você tem que praticar os frutos do Espírito. E cadê? Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, por todas, morreu para o pecado. Mas quanto viver, viva para Deus. E por que você está vivendo para o mundo?
E por que você continua ainda com as mesmas bagagens do mundo? E por que você continua ainda vivendo do mesmo jeito? Será que você não está vivendo ainda o homem velho? Se estiver vivendo o homem velho, você está semeando para o pecado. E com certeza, o seu salário é a morte. O seu salário é a morte. Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Quanto uma vez foi sepultado e ressuscitou, vive agora para Deus. Quanto agora morreu e não ressuscitou, continua vivendo no pecado. E você está semeando para a morte. Em João 3,5 nos diz assim: não te admire-te de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Veja aí. Não te admire de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Esse é o evangelho da salvação. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Vamos ver para quem? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora vem a sua resposta. Que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não está dizendo aqui, agora nenhuma condenação há para aquele que se levantou a mão, foi batizado e agora diz que agora é de Jesus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne. Está vendo aí? Não há nenhuma condenação para aqueles que não andam conforme a carne, mas os que andam conforme a carne ainda continua debaixo da lei do pecado, continua ainda para receber a justiça de Deus, a ira de Deus, que é o salário do pecado, que é a morte, para você que ainda continua vivendo segundo a carne. Leia aí na sua palavra, leia na sua Bíblia, porque tem muitas Bíblias aí que ela não está terminando esse texto. Tem muitas Bíblias em aplicativo aí, que eu estava examinando, que elas não terminam o texto. Ela somente o texto, Romanos 1,8, só está assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somente isso, tem Bíblia aí que está assim. Mas ela esquece que após Jesus está escrito ainda, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,1. Tem um monte de Bíblia aí que está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas agora não, essa Bíblia que eles estão jogando por aí nos aplicativos, não tem completo esse versículo. O versículo somente está dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. E não tem mais nada. Mas não é assim. Não é assim. O que está escrito na Bíblia, em João Ferreira, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 1,8. E aí, por isso que as pessoas estão andando de qualquer maneira, porque estão achando que, levantei minha mão, aceitei Jesus, estou salva. Não, negativo, mentira, não está salvo. Não é somente isto. Leia Romanos 8, versículo 1, mas pegue uma Bíblia que explique o versículo completo. Porque tem Bíblia por aí que está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. Não, não é essa aí, não é. Porque o texto tem mais coisa. E as pessoas estão comendo o texto aí para dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não termina o texto. Vamos ler o texto todo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, tem mais. Que não anda segundo a carne, conforme a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que andam conforme a vontade de Deus. Aí não há condenação, não. Não há condenação para aqueles que não andam mais conforme a carne. Não há. Mas se você ler o versículo só conforme aqui está dizendo, em algumas Bíblias por aí, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. E não termina o texto. As pessoas lêem e acham que aceitar Jesus basta. Não. Tem que mudar, tem que transformar, tem que viver um novo homem. Porque se você continuar com o velho homem, o seu caminho ainda continua sendo Hades.
Você não se converteu e ainda Jesus ainda não está dentro de você. Porque para Jesus estar dentro de você, você tem que viver um novo homem, você tem que ser uma nova criatura. O seu homem velho tem que lembrar que ele deve ficar sepultado, pregado na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados não foram lançados sobre Jesus? O que Jesus fez? Pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Então, quando ele lançou no mar do esquecimento, agora nós ressuscitamos sem pecado nenhum. Agora nós temos que continuar vivendo o homem interior para que a nossa carne não tome novamente a frente. Porque quando Jesus chamou nós para a salvação, ele nos chamou para morrer para o pecado e viver agora para Deus. Que o nosso fruto que nós vemos fazer no dia a dia, vem ser tudo para agradar e para louvar a Deus. Não para louvar este mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, a Bíblia diz que o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque este homem, ele ama o mundo. Porque a Bíblia diz também que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É por isso que muitas pessoas não se convenceu, porque ela continua com tesouros dela aqui na terra. Então elas são terrenas e elas vão pagar pelos seus erros. Porque o salário do pecado é a morte. Então você continua caminhando para a morte. Então mude de atitude. Seja uma nova criatura, seja uma nova pessoa. Viva novamente para Deus. Não seja Maria vai com as outras. Glória a Deus. Em João 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é uma forma de trabalhar invisível. A pessoa deve entender que agora é pela fé. Você não deve servir a Deus pelo que você vê. Entendeu? Você não deve, porque o que vê é concupiscência da carne. Mas o que é do Espírito é espiritual. Não é deste mundo. Nós devemos enxergar este mundo como um mundo que nós devemos estar nele como um mundo de passagem. Porque nós não somos deste mundo. Né? O próprio Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é lá de cima. E nós devemos olhar lá para cima. É de lá que virá o nosso socorro. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que criou tudo. É esse que nós devemos confiar. É nesse que nós devemos colocar nossa fé. Mas não nas coisas passageiras deste mundo, como muitos estão colocando. Querendo fazer o seu reino terreno. O nosso reino, daqueles que são nascidos de novo, não é deste mundo. Mas os não nascidos de novo continuam querendo um reino neste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 14, 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar vós outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão ou sofrereis. Se você receber um outro Evangelho, que não seja este aqui que está sendo pregado, que Jesus disse, que você tem que nascer de novo, você está condenado. Se você receber um outro Evangelho, que não está baseado em João 3, você está enganado. Se não for baseado conforme a palavra está dizendo, você está sendo enganado. Não é o Evangelho verdadeiro de Deus. É como eu te disse, né? Em Romanos 8, no versículo 1, tem muitas Bíblias por aí que está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas só que o texto não termina. Porque o texto não é só isso. O texto diz que nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne. Entendeu? Tem um monte de Bíblia aí, ó, enganando o povo. Porque não é isso que o texto disse. Ele diz que nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas que andam conforme Cristo Jesus. Agora, muitas pessoas estão sendo enganadas. Como eu já disse. Acha que porque foi batizado vai ser salvo. Não. Tem que nascer de novo. Tem que se regenerar. Tem que ser uma nova criatura.
Tem que agora ter os frutos do Espírito. Não pode ter mais agora os frutos da carne. Os frutos da carne te conduz você à perdição, te conduz você à morte eterna. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Vamos nos converter. Porque, olha, os dias estão abreviados. As horas já estão passadas. Há milésimo de segundo para a volta do Rei. E o que você espera deste mundo? Para que guardar tanto? Coloca lá no céu, porque lá a ferrugem não entra. Aqui tudo consome, a ferrugem destrói tudo. Vamos conservar o nosso homem interior. Vamos dar beleza ao nosso homem interior. Vamos ser espiritual, vamos examinar a Escritura, vamos orar mais, vamos vigiar, vamos viver para Deus, vamos dar fruto para Deus. Vamos deixar de dar fruto para o mundo, gente. Vamos nos converter, porque nós não estamos andando conforme a palavra do Senhor. Estamos vivendo em oba-oba, gente. Estamos vivendo de qualquer maneira. Isso não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos viver o novo homem. O novo homem não anda por aí kkkk, não. O novo homem, ele tem uma meta diferente de viver. Ele tem o pudor, ele tem a modéstia. Vamos consultar, vamos ver se nós realmente estamos servindo ao Senhor Jesus. Porque não basta somente batizar, não basta somente trocar de pele e continuar sendo a mesma víbora. Temos que mudar, temos que viver o homem interior, temos que deixar o homem carnal, porque temos que lembrar, se formos batizados pela fé, lembra, foi você sepultado, lembra, você foi ressuscitado, lembra, você tem que ser o novo homem. Jesus não te chamou você para continuar sendo a mesma coisa, porque isso aí não é evangelho. O evangelho é mudança de vida, é ser uma nova criatura. Esse é o verdadeiro evangelho. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Convertei vós pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Vamos ler de novo? Talvez você não entendeu. Provérbios 1, versículo 23. Convertei vós pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Mas para saber a palavra de Deus, temos que nos converter. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Como disse Jesus, na verdade e na verdade. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriaguei com vinhos, em que há contenda, mas enchei vós do Espírito Santo. Não embriagueis com coisas deste mundo. Não enchei os vossos olhos com coisas da televisão. Não enchei os vossos olhos conforme o mundo diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém.